Hoje é dia 13 de março de 2019 e este é o episódio 51 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas, e o segundo melhor podcast sobre Ubuntu do mundo. Boa. Hoje comigo está de volta o Tiago Carrondo. Olá, está tudo bem? Tudo ótimo. Era uma pergunta E retórica, não tens que responder. E também o David Negreira. Alô, alô. Alô, maltinha, e estamos todos de volta agora. Ai, cá estamos. É verdade. Então, que tal foram as férias, Tiago? Muito más. Pareceu-me horrível pelas tuas fotografias. Foi. Eu tenho sempre o cuidado quando deixo pessoas em terra de partilhar alguns dos piores momentos e as fotografias e os telemóveis que tiram fotografias e os telegramas que estão nos telemóveis que tiram fotografias facilitam bastante, e então tive o cuidado de, dos piores momentos, extrair algumas fotografias e partilhar com aqueles que me são mais chegados e mais queridos. E sim, vocês foram alguns dos contemplados, portanto puderam acompanhar parte daquilo que eu não publiquei nas redes sociais a nível público, porque também aconteceu, 3 ou 4 fotografias. Mas pronto, foram férias na neve. Eu já disse aqui várias vezes que tenho poucos vícios, um deles é a neve, é o snowboard, portanto, e de facto fiz 174 km de pistas em 5 dias, portanto estou muito bem. Falei no último episódio sobre aquela questão de que as pessoas deviam estar todas em forma também, não fiquei com muitas dores musculares, portanto fiquei muito satisfeito também com isso. Portanto, muito obrigado ao meu PT, que me ajuda a manter em forma e que me obriga a acordar às 6h30 da manhã para fazer figuras de parvo, mas de facto fez sentido tudo aquilo, porque senti-me fisicamente como já não me sentia há muitos anos. E digo isto de coração, é? Boa. Muito fixe, gostei muito. E bateste algum recorde aí nas neves? De velocidade, distâncias ou coisas do género? Epá, foi a primeira vez que eu medi a distância dos dias todos. Portanto, nos anos anteriores, portanto, a tropa que vai comigo é quase sempre a mesma, mais um, menos um, e de facto nós parecemos miúdos pequenos, a ver quem vai mais depressa, a ver quem faz a curva mais apertada, a ver quem chega lá primeiro, a ver quem... Portanto, é os nossos momentos de não adultos, até porque estamos num sítio onde pouca gente nos conhece, portanto podemos aproveitar para esse tipo de coisas. Mas os nossos objetivos até então era essencialmente pico de velocidade. Quem é que conseguia, sempre com muita segurança, atenção, capacete, proteção, tudo. Mas bater recordes de velocidade. E de facto os meus 40 anos já não ajudam, porque eu fico bastante mais responsável e não consigo chegar às marcas que já tive no passado. Portanto, vamos dizer só que fiquei bastante contente não pelo pico de velocidade, que eu achei bastante aceitável, fazer 55 km numa prancha com um pouco mais de 1,5 m, acho que é bastante, eu diria, irresponsável, chega a quase a roçar a irresponsabilidade, mas essencialmente fiquei contente porque me senti bem fisicamente, porque consegui aproveitar a semana toda decentemente, que era muito importante. Eu tive alturas em que fui de férias uma semana e aproveitei 2 dias, certo. Porque a partir do terceiro as dores musculares eram tantas que eu passava mais tempo no bar a beber cerveja do que... Não é que eu não gosto de beber cerveja, também mas são umas boas férias. Para isso não vou tão... São, mas eu não vou para um sítio com neve para beber cerveja, honestamente. Vou para um sítio com neve para aproveitar a neve. Certo. E então ficava de mal comigo quando isso acontecia. E, portanto, acho que este meu ar mais maduro faz-me dizer que 100 e quase 80 km é uma boa marca em termos globais, e que não ter mazelas em termos de... Não ter nenhuma lesão, também não ter nenhuma queda considerável, e vir de lá de papinho cheio e sem dores musculares, acho que isso é para mim o mais positivo. Boa. Então vou ficar por aqui, porque vocês, se me dão trela, eu fico a falar de snowboard e das férias e da neve o episódio inteiro. Portanto, cortem-me já o pio, Diogo, faz o favor. Mas há uma pergunta que se impõe, é se fizeste Tux Racer humano. Fiz Tux Racer humano, numa das partes, sim, há lá uma pista que tem uma parte, eu gosto bastante, a pista chama-se Record, eu fiz algumas fotografias ao pé da Record, o nome é sugestivo e quer dizer exatamente isso, aquilo é mesmo para recordes, e tem partes em que tem muito, o declive é de facto bastante acentuado, porque é uma pista preta, portanto naturalmente tem partes muito inclinadas, e felizmente das poucas quedas que dei, numa delas confesso que andei ali um bocado
de barriga, portanto eu acho que conta. Não encontrei peixes e tal, mas acho que conta. Sendo que, e conforme eu tive a oportunidade de partilhar também quando lá estava, tenho em mim que se o Tux Racer um dia experimentar uma pranchinha nos pés, eu acho que ele não vai querer outra coisa e vai deixar de andar a roçar com a barriga. Mas pronto, poderá ser numa versão 3 ou numa versão 4 do jogo que eles lhe ponham uma prancha nos pés. Vamos ver, vamos aguardar. Modzinho de adicionar a prancha ao pinguim. Ou então isso, ou então tens a opção. Exatamente. Está certo. Ok. Então, e vocês? As vossas férias? Pá, férias ti, né? Olha, é bem bom. E vocês aproveitaram para fazer, além de gravarem um episódio à revelia, não é? Portanto, aproveitaram que eu estava fora para fazer um episódio com toda aquela liberdade, porque eu já ouvi, portanto, com toda aquela liberdade, sem ordem nenhuma e falta aqui alguém para pôr isto tudo na linha, sim. À parte disso, o que é que fizeste mais, David? Esta semana aproveitei que estiveste fora e continuei à descoberta do OpenStack e do Juju. Portanto, continuo a trabalhar na minha certificação e a descobrir um pouco mais. O que eu posso dizer do Juju, das poucas descobertas que fiz, é que algum do software é desatualizado. Portanto, eu da última vez referi o Greylog, que estava a utilizar e que instalei, e parece-me que é uma versão um bocado mais antiga do que a que está disponível, que é 3.0. Ainda não vi nenhum update, nem sei se vai acontecer nenhum update. Entretanto, outra descoberta que eu fiz durante esta semana, que foi o OWASP. Isto parece que já é usado por bastantes empresas, e empresas têm um departamento dedicado à segurança, principalmente. Eu nunca tinha ouvido falar, aliás, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto mesmo realmente o que era, e descobri uma cheat sheet que eles têm, que é Cheat Sheet Series, que basicamente falam sobre as melhores práticas de segurança para desenhar e para programar. Uma das cheat sheets que eu gostei mais de ver foi relativamente à gestão das passwords. Como é que aceitas o input das passwords, como é que gravas as passwords numa base de dados, o que é que tens que fazer como processamento e qual é que é os algoritmos que tens que utilizar para guardar a password, esse tipo de coisas. Achei bastante interessante. Vou deixar o link também para o resto das cheat sheets, e acho que tem bastante valor. É uma coisa com bastante valor. O OWASP é um projeto que basicamente ajuda a criar aplicações em específico para a web, e tem um conjunto de documentos sobre práticas e ferramentas que ajudam a implementar práticas de segurança de forma ativa. E, por exemplo, uma das coisas que nós utilizamos, nós temos vários mecanismos de verificações de segurança automático integrados com jobs de Jenkins, quando fazemos builds. Um deles é o Dependency Checker do OWASP, que basicamente o que ele vai fazer é verificar as várias dependências que nós temos de software externo e ver se as versões que estamos a utilizar têm algum bug de segurança conhecido. Ok. Tudo automático, tudo automágico. Tudo automático, exatamente. Boa. Tu falaste, aquilo dá-se um bocado mal. Eu tive mais experiências, há pouco tempo, tive mais experiências do OWASP com implementações do WordPress, mas confesso que não lhe dediquei muita atenção. Ou seja, aquilo tinha várias opções em termos do Mode Security. Um dos conjuntos de regras era do OWASP, e eu tive que desativar porque aquilo dava-se mal com instalações do WordPress. Ok. Eu não sei muito mais. Não sei desenvolver muito mais do que isto. Na altura eu escolhi outro set e pronto. Eu essa parte não conheço de todo. Normal, sim. Não é a minha praia. Okay. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás. Quando falaste em Greylog, o Greylog estás a pegar nisso porque faz parte da certificação ou por interesse pessoal? Por interesse pessoal, porque anda à procura de um sistema descentralizado de logging. Andei a ver o Elasticstack. Exatamente. E como anda de roda dos Jujus, o Elasticstack não consegui instalá-lo. Também não perdi muito tempo a perceber o que é que estava a passar, e o Greylog para mim foi a instalação mais fácil e mais simples para fazer. Também precisa do Elasticsearch como base, portanto a base acaba por ser mais ou menos a mesma, mas parece-me que o Greylog é um bocado mais simplista e mais levezinho que o Elasticstack, que é o que eu preciso neste momento. Preciso de uma coisa mais levezinha e não de um arcabouço do Elasticstack. Se quiseres usar o Puppet para levantar isso, há módulos
Sim. facilitam a vida. Sim, eu tenho isso. Sim, eu vi. Também estive a ver isso dos módulozinhos que dá para instalar, mas neste caso não estou a fazer instalação com o Puppet, estou a fazer mesmo instalação com o Juju. Mas ainda bem que falas do Puppet, porque também é uma das coisas que eu agora ando a trabalhar mais, ando a pôr a minha infraestrutura toda em Puppet e ando a realmente descobrir essa coisa toda dos módulos e não sei o quê, que antigamente eu andava a escrever os meus módulos todos sozinho, e agora é bom pelo menos descobrir e conseguir fazer uso dos módulos que já estão escritos por outros. Mas se isso não faz parte do conteúdo, troca de Greylog para Elastic Stack, porque assim eu tenho alguém com quem conversar, porque eu uso isso. Dava muito jeito que tu usasse Elastic Stack, porque é o que eu estou a usar também, e às vezes tenho algumas dúvidas e às vezes é só conversar, às vezes é só ou descarregar algumas frustrações, volta e meia, ou um ombro amigo para conversar sobre Elastic, mas reconsidera. Vou ver isso. Até agora estou contente, até agora tenho feito utilização normal de andar a procurar e de andar a logar as coisas. Ainda não fiz assim muitos gráficos com aquilo, mas pronto. E tu, Diogo, o que é que andaste a fazer esta semana? Esta semana não fiz assim muita coisa. Comprei uma cadeira nova, como vocês podem ver. Olha, bem bonita. Os nossos ouvintes vão poder vê-la também. Exatamente, em toda a sua glória. É uma cadeira de gamer. Basicamente foi isso. E joguei um bocadinho de OpenTTD. Chegámos a falar aqui do novo Snap para OpenTTD e eu experimentei, dei uma voltinha, cheguei para uma horinha de OpenTTD. Já na tua cadeira? E fico... não, ainda foi antes de comprar a cadeira. Agora temos que já isto rápido, mais 5 minutos e acabamos isto, que é para o Diogo poder fazer gaming na sua cadeira gaming. Exato. Falta o teclado de gamer, mas ainda não... Eu tenho um teclado em vista, é um teclado da Logitech, mas ainda não encontrei o teclado com layout português à venda. Right. Ainda estou à espera do meu teclado, pá. Ainda não me entregaram o meu teclado. Sim. Estou a ficar aborrecido. Porquê? Olha, porque mandei vir o meu teclado em novembro. Eu não, por acaso, lembro quando o Diogo falou do teclados, o Diogo a falar de teclados e eu assim, pergunto, não pergunto. Opa, mas pronto, podes perguntar à vontade. Só que agora estou... Quer dizer que ainda não chegou, mas tens novidades ou não? Pá, eles tiveram alguns problemas no processo de construção e faltava-lhes algum material e faltava-lhes umas caixas para fazer o shipping. Isso atrasou-os quase um mês. Portanto, eles começaram agora as orders onde tinham parado dia 27 de fevereiro e supostamente, se eu for lá ver agora, vai ser shipped por volta do final do mês. É a promessa deles. Mas só que isto vai mudando. No final do mês? Só que isto vai mudando, isto vai aumentando. Portanto, vou empurrando com a barriga. Mas pronto, vamos ver como é que corre isto. Mas compraste isso em Portugal, foi? Não, isto é uma técnica muito portuguesa. Isto foi basicamente um crowdfunded, uma coisa crowdfunded. Isto depois ficou muito famoso e conseguiram começar o processo de fabrico todo. E como ainda estão muito no início, ainda estão a aquecer as máquinas, ainda estão a como é que se diz? Não é simplificar o processo que eu quero dizer, optimizar o processo todo, exatamente. E portanto agora estou a sofrer já há uns bons meses, já espero que o meu teclado chegue. Ok. Olha, e para mantermos no espírito das coisas miseráveis, a reforma de direito de autor da União Europeia continua a decorrer. Neste momento há acordo entre o Conselho Europeu, a Comissão e o Parlamento, ou seja, o próximo passo é a votação final no Parlamento Europeu. As várias organizações de direitos digitais na União Europeia estão a lançar uma campanha que é uma campanha de pledge em que, portanto, em que se pede aos deputados aos candidatos a deputados para o Parlamento Europeu que se comprometam em não votar a favor da proposta, ou seja, que votem contra. Foi criado um site que está em pledge 2019.eu/pt e este site basicamente explica
que se pede aos deputados que votem contra. E pede isto dizendo que nós, os eleitores, só votaremos em políticos que vão votar contra o artigo 13. Ok. 4.950.558 pessoas assinaram uma petição contra o artigo 13. É a petição mais numerosa de sempre na União Europeia. E 106 candidatos, aliás, neste momento membros atuais do Parlamento Europeu que se vão recandidatar, já se comprometeram a votar contra. Isto não chega, tem de chegar pelo menos aos 150. Neste momento ainda só um deputado português se comprometeu. Realmente. Que é uma tristeza. É uma tristeza. Que é a Marisa Matias. A Marisa Matias tem votado sempre contra, tem votado sempre corretamente. Há mais deputados que têm votado sempre contra, mas não se comprometeram a fazê-lo desta vez. Não quer dizer que não o vão fazer. Aliás, recentemente houve um tweet agora que ainda é deputada, mas já não se vai candidatar, candidata deputada pelo PS, Ana Gomes, comprometeu-se, aliás, não se comprometeu, disse que concordava com a perspectiva do rapporteur para os direitos humanos e a liberdade de expressão das Nações Unidas, que disse que o artigo 13 é desproporcionado e não resolve os problemas que se pretende resolver. Ok. Portanto, a partir dela, tudo indica que irá votar contra. Ana Gomes, será essa senhora? Exatamente. Ana Gomes. Exatamente, Ana Gomes. Se quiserem, então, vão a este site, tem cá um pequeno vídeo a explicar o que é o artigo 13, a explicar que os filtros de upload vão destruir a internet como conhecemos. Claro que a internet não vai desaparecer, mas a forma como ela funciona agora já não vai continuar depois. Eles são maus para os utilizadores, são maus para os criadores e são maus para os inovadores também. Ok. Está cá uma explicação de que as máquinas de censura vão impedir que nós publiquemos conteúdo utilizando estes filtros de upload que são ineficazes. Vamos poder fazer menos coisas online. Vai haver um certo bloqueio à criatividade, porque, quer dizer, se as coisas estiverem a ser constantemente bloqueadas, as pessoas que se dedicam à criatividade e a publicar coisas têm menos iniciativa e têm mais medo de publicar coisas. Basicamente. Exatamente. E pá, isto basicamente é que quem faz o upload é tratado como culpado até prova em contrária, e as grandes empresas como o Google que tem, e o Facebook, que já têm filtros, vão dominar isto tudo, porque o Google investiu 100 milhões de dólares nisto, e não são todas as empresas que têm esse tipo de dinheiro para implementar uma coisa, nem que têm a facilidade de ter os criadores de conteúdos a colaborar com eles, a submeter conteúdo para os filtros conseguirem reconhecer para que os filtros possam funcionar. Exato. Os pequenos, ninguém quer saber deles, ninguém vai submeter as assinaturas digitais dos seus conteúdos, e portanto vão estar impedidos de publicar conteúdo. Exato. Então, e basicamente este website, pelo que eu estou aqui a ver, o pledge 2019.eu/pt, basicamente é para fazer uma lembrança, para nós ligarmos aos deputados, aos representantes europeus do nosso país. Portanto, pelo que eu estou aqui a ver, dá para escolher um dia da semana, escolhes a hora que eles estão disponíveis, e depois recebes uma chamada diretamente para falar com eles, para lhes estar na cabeça e dizer, olha, como é que é? Não quero que a internet tenha, com eles ou com tenha filtros, não quero que nada disto aconteça, e se entretanto se não votarem contra esta votação, já sabem que podem não contar com o meu voto para as próximas eleições. Exatamente. E não se preocupem, porque as chamadas são inteiramente pagas por uma associação de direitos digitais austríaca. Boa. Chimpa austríacos. Os austríacos é um povo que é bastante à frente neste tipo de temas. A experiência que eu tenho com os austríacos é isso. Ok. Bem, ainda um bocadinho para coisas um bocadinho mais alegres, quando estávamos a gravar o episódio anterior, em que eu estava a descascar no Gnome,
Muito bem, olha, sim senhor. Eu já falo sobre a minha audição do episódio em que eu não... mas continua. Que eu descasquei um bocadinho do GNOME. O patch do Marco Travessian, da Canonical, para implementar o Fractional Scaling, foi aceito pelo GNOME, pelo que será menos um ponto contra o GNOME. E ainda bem, é algo muito bem feito e que favorece toda a gente, acho. Olha, eu fui, ainda bem que falas no episódio anterior, eu fui ouvinte do episódio anterior com muita atenção. Já tive a oportunidade também de transmitir algumas das opiniões a vocês, que não tem nada a ver com os nossos ouvintes, tem a ver com nós três. Mas deixa-me dizer, estou aqui ainda um ponto antes de entrarmos nas notícias, que como fiel ouvinte do podcast fui seguir uma das tuas recomendações, Diogo, e fui experimentar o software que se chama UB-Sync. Aquilo que faz sincronização com contas OnCloud, Nextcloud, por aí fora. Isto tem que ver com duas coisas. Tem que ver com a conversa que nós tivemos portanto, no último episódio em que eu estive, mas tem que ver com uma outra situação que me tem afligido, que é o SyncThing anda-me a arrebentar máquinas forte e feio, recursos de máquinas com uma pinta do raio. Portanto, eu tinha o SyncThing a funcionar num Raspberry Pi, um dos nós, e numa pasta de 6 GB ele transformou em 300, porque andou ali num loop 300. Exatamente. O que faz com que depois rebente com tudo o que é recursos, rebente com CPU, rebente com RAM, rebente com... Eu já não tinha iNodes no disco rígido, portanto a coisa estava a ficar com timeouts e com IOs e com tudo que era avisos vermelhos, aquilo estava-me a aparecer. Portanto, e isto para dizer que eu usava o SyncThing essencialmente, conforme eu disse, para sincronizar o Ubuntu Phones ou Ubuntu Devices entre eles e com uma unidade central para poder ficar com o conteúdo salvaguardado. Ora, eu tive então a experimentar o UB-Sync, que a funcionar será uma coisa fantástica, porque de facto dá para permitir a sincronização de algumas pastas seletivamente. Dá para permitir o intervalo que vai desde nunca, ou seja, faço sincronização manual até 12, 1, 2, 4, 8, 12, 24 horas, é para aí mais ou menos assim, portanto dá até às 24 horas, ou seja, Exato. Se eu quiser ser simpático para a bateria do meu dispositivo, ponho aquilo a sincronizar de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 e poderá ser mais do que suficiente. Agora estou com uma situação que eu achava que era global, que é, eu instalei primeiro no meu BQ 4.5 e toda a parte de configuração, setup de pastas, tudo isso funcionou perfeitamente, mas depois na parte do sync, o serviço de sincronização não arranca. Minutos antes de começarmos a gravar, instalei também no MX4 e aí funcionou tudo 5 estrelas, portanto temos win, temos um ponto para o UB-Sync, temos um ponto para o Diogo Constantino, para ele ficar ali todo contente. Vou certamente abandonar o SyncThing, mas tenho ainda que perceber porque é que o serviço não arrancou. Portanto, eu pensei que fosse uma coisa global, ou seja, eventualmente que o software pudesse ter algum tipo de problema, eventualmente da subida para a versão 16 ou coisa do género, mas não será isso que se passa, porque eles têm a única diferença é que um está em RC, o MX4 está em RC e o BQ, o 4.5 está em stable. É a única diferença que eles têm, além de alguns bugs de estimação que o BQ 4.5 conserva para aí 2, 3 releases e que ainda não foram corrigidas, mas de resto, em termos de versões, o software é exatamente o mesmo, portanto vou ter que perceber isso, mas certamente que vou deixar de usar SyncThing. Tenho um bug, por exemplo, e não é do meu telefone, portanto é bug do 4.5, porque há mais pessoas na mailing list a queixarem-se do mesmo, que é de tu não conseguires desligar uma chamada. Portanto, tu fazes a chamada e quando fazes o botão vermelho para cancelar para terminar a chamada, o botão não é ativado, ou seja, eu tenho que fechar a aplicação do telefone com a chamada ainda ativa. Imagina, isto muitas vezes não se nota porque o outro lado da chamada, quando não desligas tu, desliga o outro lado, não é? Portanto, a coisa acaba por ser mais ou menos simultânea. Exatamente. Agora, quando do outro lado a pessoa não desliga a chamada e tu queres mesmo desligar a chamada, o processo é empurrares para cima ou para baixo, mas empurrares a aplicação da chamada para ela desaparecer e depois ela tem notificação e na notificação voltas a abri-la e aí consegues fechá-la. Agora, desligar a chamada. Agora, desligar direto quando fizeste a chamada
não dá. Portanto, isto é uma coisa que já acontece e sempre que sai uma nova OTA eu tento ver se está resolvido e ainda não está. Ainda, por acaso, posso estar a dizer mentiras. Ainda não experimentei, portanto a OTA saiu esta semana e eu ainda não tive tempo de testar. Honestamente, posso estar a dizer uma mentira neste instante. Agora, até à OTA 8, posso dizer que o bug ainda persistia. E de vez em quando recebo, porque eu subscrevo o bug que está aberto, e de vez em quando recebo alguém a dizer eu também estou com este problema. Portanto, alguém novo que descobre que o bug existe. Portanto, é uma coisa que não é isolada do meu telefone, porque senão eventualmente já teria feito a formatação e a reinstalação. Sim. Mas pronto, à parte disso, estou a gostar do UB5, poderá ser eventualmente uma alternativa, portanto, muito obrigado pela recomendação. De facto, eu subscrevo as aplicações novas, como já disse aqui já há muito tempo, e o UB5 não sei porque passou-me, isto a última release é de novembro. Já não é muito nova. Aquilo é um fork da Nextcloud, da OneCloud 5, uma coisa que existiu logo ao princípio, mas depois foi descontinuada e então aquilo depois foi feito um fork daquilo. Mas ainda assim não me passou no crivo, portanto não me apareceu no radar na altura, portanto muito obrigado pela recomendação. E já agora, não me recordo se nós deixámos isto nas notas do episódio anterior, e agora pergunto-vos a vocês, esse UB5, se não deixamos link também para quem estiver interessado em experimentar, se bem que não é muito complicado, não é? É abrir a App Store e escrever o UB5, mas ainda assim podemos deixar o link. Tirar o Open Store. Exatamente. Ok. Vamos para as notícias? Sim, podemos ir para as notícias. E quem é que começa? Posso começar eu com a grande notícia. A Nginx foi comprada pela F5 pelo valor de 670 milhões de dólares. É verdade, não, tendo em conta os valores que temos ouvido das últimas aquisições de empresas de software e até no setor do open source, é peanuts. Não é um valor muito grande. Isto é só um software, isto é um... É só uma aplicaçãozinha, não é uma empresa gigante que tem não sei quantos assets e não sei quantos. Quer dizer, eles têm os clientes, eles são uma empresa e têm clientes. Também é verdade. Ok, já agora deixa eu explicar o que é o Nginx, que pode haver quem não saiba. A Nginx empresa é uma empresa que está por trás do servidor web Nginx, que é um dos mais populares e conhecidos neste momento, que são conhecidos. E é conhecido pela sua leveza, pela sua simplicidade de configuração, e é muito utilizado, por exemplo, para fazer load balancing. Era isso que eu ia dizer. E as múltiplas aplicações também que tem o Nginx. Aliás, importa dizer que Nginx, Nginx, há tantas maneiras de dizer aquilo que é uma chatice, a malta entender. Nginx. Eu vou por Nginx. É Nginx, exatamente. É Nginx que se diz. É uma empresa russa. Que está cotada na Bolsa de Nova York. Alguém tem estatísticas à mão? Ou seja, qual é a porcentagem de utilização de Apache e de Nginx, que são os grandes players? Isso não tenho à mão, mas no blog post da Nginx sobre este, eles dizem que 67% das empresas que têm, das grandes empresas que estão na web, utilizam, com os maiores sites, utilizam o Nginx. Fui buscar as estatísticas muito rápido de março de 2019, 44% do Apache, 41% do Nginx e 8,7% do Microsoft IIS. Lixo, né? Os outros. Yeah. E este também é bem sabido que o Nginx é mais utilizado e é melhor utilizado para load balancing e para servir a conteúdo estático. Portanto, tudo o que seja para CDNs e coisas do género, o Nginx é muito melhor, é muito mais eficiente do que o Apache, mas se vão correr coisas mais dinâmicas, websites dinâmicos com Perl ou com PHP ou coisas do género, o Apache bate aos molhos o Nginx. Yep. Sim, sendo que para Perl o Apache não é grande coisa. Okay. Há neste momento
outros servidores até feitos em Perl que fazem coisas bem mais engraçadas. A não ser que queiras usar, por exemplo, mod Perl, e aí tem que ser com Apache, e o mod Perl é engraçado e faz coisas super engraçadas, mas eu prefiro utilizar outras coisas. Aliás, os frameworks de desenvolvimento web para Perl têm os seus próprios servidores e alguns deles são super interessantes. Ok. O que eu ia dizer é que esses servidores do web em Perl devem ser para aí 4 ou 5 linhas e está feito. É um bocadinho mais que isso, mas são muito compridas. Consegues fazer coisas como alteras o código e ele lê automaticamente, e sem precisares fazer nenhuma configuração para isto. No Apache é preciso fazer uma configuração para isto. Consegues fazer non-blocking, consegues fazer cenas muito interessantes com assim pequenos que se fala servidores. Em Perl, os olhinhos do Diogo brilham. O camelo. É a minha profissão é gostar de Perl. Faz lembrar aquele início do Walt Disney com o rato Mickey, as estrelinhas todas a virem a subirem, aquela cascata invertida. Isto é o Diogo a falar de Perl. Eu vi onde ver o vídeo agora. Diogo, eu quero é que tu desenvolvas não a parte do Nginx, mas a parte de quem é que se chegou à frente e quem é que assinou o cheque, quem é a empresa. Exatamente, é o F5, a F5 Networks, que é um fornecedor de serviços e produtos daquilo que se chama basicamente uma Application Delivery Network, que tem também produtos de load balancing, tem produtos de DNS, Web Application Firewalls, autenticação, proteção contra Distributed Denial of Service. Eles basicamente, para quem não sabe o que é isto, eles são como uma CDN em esteroides para aplicações web, ou seja, estão entre a aplicação do lado do servidor, do lado da empresa que está a fornecer este serviço de aplicação, e o utilizador, e basicamente eles fazem aqui uma espécie de mediação de carga e de proteção de segurança para estas aplicações. Sou eu que estou a achar estranho, porque na prática a F5 é uma concorrente da Cloudflare, ok? Sim. Com aplicações um bocadinho diferentes, mas há ali muitas coisas que se tocam. Sim. E a Cloudflare usa na sua infraestrutura de CDN e nos tais load balancers que nós já falámos aqui, Nginx. É assim um evento importante. Como quase toda a gente. Não, a questão não é essa. Aliás, a questão é como é que isto agora vai ficar, não é? O que é que a F5 vai fazer ao Nginx? Em teoria, continua tudo na mesma, segundo o que ambos estão a afirmar. E o que vai acontecer, o Nginx vai ter um desenvolvimento mais acelerado. Vamos ver, isso só o tempo vai dizer. E vamos ver. Okay. Acho que neste caso é o que é que irá a Cloudflare fazer depois desta aquisição, não é? Ora, aí está. O que é que vai acontecer? Será que... Eu acho que começava já a fazer um forkzinho, a fazer uma coisa in-house. Ou então compram o HA F5. Agora compram o HA Proxy e agora fazem concorrência um ao outro. Ou F5. Ou comprarem F5. Ok, achas que eles não têm dinheiro? A questão não é essa, a questão é... Em termos de concorrência é mais complicado, não é? Tem que ir certeza que vão ter que responder em termos de concorrência, mas por uma tentativa de comprar a Cloudflare F5, mas não era uma mais jogada. Eu vou mais pelo HProxy ou uma solução interna. Aliás, como faz a Google, por exemplo. Ou o Facebook tem uma BIOS só deles. Pois é. Não é? Sim. Com os recursos que a Cloudflare tem. Sim, mas é baseada na outra que existe. De uma concorrente sua, eu começava a desenvolver uma coisa in-house. Eu ia mais por aí. Acho que dá menos trabalho anular a concorrência. A beleza do comprá-la. software livre é que podes colaborar com os teus concorrentes. Sim, também é verdade. E agora tens que salvaguardar os teus interesses, não é? E não acredito que a Cloudflare deite tudo a perder de repente. Eu não acho que esteja tudo a perder. Vamos aguardar. Nada como aguardar, é sempre aquela questão. Exato. A licença do Nginx não é muito boa para garantir este tipo de coisas, porque é uma licença BSD.
Portanto, a GPL é melhor para lidar com questões de colaborar com concorrentes. A GPL e a AGPL. Mas não é impossível. Ok, vamos ver. E mais, Diogo? Tens mais coisas na manga? Ou fazemos a rodinha bota fora? Esta manga super comprida. E eu e toda a gente, o mundo estás a mostrar as tuas mangas ao mundo inteiro. Exatamente. É possível que surja mais um sabor do Ubuntu, desta vez com base no Desktop Cinnamon. Tem havido no discurso do Ubuntu várias conversas sobre isto e algumas pessoas dispostas a pegar o nosso trabalho e a avançar. Portanto, é mais uma alternativa. Para quem... não há já uma e chama-se Mint? Agora está mal alfinetada. Pois, mas o Mint não é bem Ubuntu. Pois eles dizem que é baseado em... É parcialmente baseado em Ubuntu, é um facto. Okay. Mas eles têm uma versão Debian ou não têm? Eles têm uma versão que vem um bocadinho mais acima. Eles também têm uma versão baseada em Debian, inteiramente baseada em Debian. E mais? Já agora, uma atualização sobre outros desktops. O remix de Unity 7 não tem avançado muito. Tem havido algum trabalho, está a imagens para 19.04, mas o desenvolvimento tem sido relativamente lento e o progresso em geral também não tem sido nada de muito visível. Foi um dos motivos que te fez também abraçar o GNOME? Não, porque era preciso que já ter existido uma release na prática deste remix e ainda não houve nenhum, né? Mesmo existe uma diferença entre ter havido mais desenvolvimento e não haver uma release. Não houve uma release. A razão pela qual eu estou a usar GNOME numa das minhas máquinas é porque era o que já estava lá instalado e não era o Unity. Ok. É sempre um motivo. O Unity não estava a comportar-se muito bem nesta máquina e eu estava irritado naquele momento e mudei o desktop. Foi só fazer logout e login com outro desktop. Pronto, foi só por isso. E é por isso que esta máquina, que é a máquina com que eu gravo podcasts, está só com... Aliás, estou a usar o GNOME nesta máquina. Estou a usar nesta máquina e na máquina do trabalho em que uso Red Hat com GNOME. Então, já que estamos numa desktop environment, posso lançar aqui uma notícia que me faz bastante contente. Podes, mas deixa-me só mandar uma para terminar. É que, entretanto, surgiu no discurso do Ubuntu um indivíduo a dizer que criou uma distribuição baseada em Ubuntu com Unity 7. Eu não lembro do nome, mas não me parece que seja assim uma coisa muito estruturada, nem sincronizada com o resto da comunidade, nem coordenada com o pessoal que está a fazer o remix de Unity 7. Ok. Pelo que não sei se vai ser uma coisa que pega ou não. Ok. Alguém que se lembrou de juntar 3 pacotes e dizer que fez uma distribuição. Por favor. Basicamente com isso. Com um wallpaper particular e pronto. Está feito. Exatamente. Yeah. Parece-me que é mais algo desse género. Pronto, e do meu lado... Diz, David. Do meu lado, estou bastante contente com uma notícia que saiu esta semana, que foi o Sway 1.0 lançado. Depois de 9.000 commits e quase 100.000 linhas de código, está aí pronto, estável e pronto a ser utilizado. Para quem não sabe o que é o Sway é um Tiling Window Manager. Basicamente é para fazer a substituição do i3. O Sway corre em Wayland e o i3 é nativo do Xorg. E eu já ando a tentar utilizar o Sway há um tempo. Infelizmente ainda não consegui, como vi que tinha bastantes bugs, decidi não utilizá-lo na altura e agora finalmente saiu a release estável. Para além da release do próprio Sway, saíram também as ferramentas todas à volta do Sway, portanto que permite fazer a docking onde aparecem as horas e onde aparecem as notificações, os lock screens e outros tipos de softwares, digamos assim, que dão apoio ao Sway. Estou bastante curioso para usar isto. Se forem ao website do Sway, podem ver um pequeno vídeo de introdução ao Sway. Parece-me bastante bonito. Quem quiser experimentar, já existe um PPA para o Discodingo.
O PPA é um repositório privado que alguém fez para poder instalar facilmente o Sway. Portanto, se vocês quiserem ou já tiverem experimentado o Discodingo, podem utilizar este PPA e ficam logo a experimentar o Sway. Eu pessoalmente ainda não consegui, ando a ver se consigo pôr o Sway no 1804, no meu estável, mas até agora ainda não fiz muitos esforços nesse sentido. David, Diz-me. seja Sway, seja o i3, e para quem nos esteja a ouvir, se eu quiser experimentar, posso experimentar em segurança no meu computador que uso diariamente, ou recomendas que eu vá usar noutro sítio qualquer? Ou seja, é só ter mais no início da sessão escolher uma opção diferente e se não gostar volto para trás e volto a colocar a minha versão original, ou é mais do que isso? Com o i3 é exatamente como tu disseste. Podes fazer a instalação do i3, o i3WM neste caso, e depois vais ter a opção no GNOME, imaginando que tens tudo por default no Ubuntu, tens lá a opçãozinha para escolher qual é que é o ambiente gráfico que tu queres e podes escolher o i3. E se quiseres voltar de volta ao GNOME ou se quiseres instalar, não há problema. Agora no Sway ainda não existem pacotes para o 18.4 ou o 18.10. Se quiseres experimentá-lo e brincar com ele, vais ter que ir usar o Discodingo, e como o Discodingo ainda não sequer saiu a versão estável, isso aconselho-te a usares no outro computador ou a usares numa máquina virtual ou qualquer coisa do género. Mas logo que saia para a versão que eu estou a usar, será um processo tão simples quanto esse. Ou seja, se eu quiser experimentar, dou 2 voltinhas, se a coisa correr bem fico, se a coisa não correr bem, volto a iniciar a sessão com o desktop que habitualmente utilizo. Com o i3WM sim, com o Sway ainda não, porque ainda não existem pacotes do Sway do 1.0. Mas quando existir... Sim. Quando existir, provavelmente só a partir do Discodingo é que vai existir. Espero que alguém faça o backport disto para o 18.4 e se houver essa possibilidade. Pelo menos para a LTS, exatamente. Pelo menos para a LTS. Faz todo sentido. Senão vou ficar um bocadinho triste se isso não acontecer. Yeah. Mas acho que acabamos agora a ronda dos desktops, não é? Acho que sim. Yeah. Acho que tinham alguma coisa para acrescentar. Não, eu acho que desta parte aqui está tratado. Podemos passar para a secção Ubucones ou não? Força. Podemos. Temos então aqui um departamento Ubucones. Fui há 2 dias contactado no sentido de me relembrar, de eu relembrar quando é que seria a Ubucon Europe. Já agora também começar por aí. A Ubucon Europe vai acontecer em Sintra, vai ser entre o dia 10 e o dia 13 de outubro. Vai haver atividades de satélite, mas as datas oficiais são estas. Mas eu hoje não queria dar destaque à Ubucon Europe, estranhamente. Porquê? Primeiro, tenho uma notícia do outro lado do Oceano Atlântico que quero dar e que tem que ver com a Ubucon LA de Latinoamérica. Ubuconla é um bocado complicado para dizer, mas é assim que ela se chama. Ora, nós já tínhamos partilhado aqui, salvo erro, que havia um sururu portanto, o ano que passou, em 2018, não houve, mas que este ano iria haver. Não se sabia ainda quando nem onde. Esta semana, foi esta semana, não foi? Foi durante o fim de semana. Foi durante o fim de semana. Pronto, eu como ainda estava naquele ritmo e no jet lag e tal, mas pronto, nos últimos dias foi então publicado o local que vai acontecer, portanto, esta Ubuconla vai acontecer, é a 7ª edição e vai acontecer no Chile nos dias 22 e 24 de agosto. É a 7ª edição, conforme eu já tinha dito. Eu tinha muita vontade em ir. Estava ansioso para saber as datas, mas com estas datas eu digo já que para mim vai ser muito complicado. Sim, para mim também. Não também sei. Gostava bastante de ir, até porque eu gostava muito de ir ao Chile, até por outras razões. É lá que estão os telescópios europeus, que são os maiores telescópios do mundo e que são máquinas fantásticas, super interessantes no meio do deserto. E é no Chile também, então eu gostava de fazer uma visita e eu aproveitava e fazia a Ubuconla e fazia uma visita guiada aos telescópios e do Observatório do Sul, Observatório Europeu do Sul, assim é que se chama, é fantástico, e porque os voos custam imenso dinheiro, os voos para o Chile, que eu já estive a ver isso, já estive a estudar isso tudo. Eu estive a ver quando eu vi
os voos na altura mais barata custavam 1.500 euros. É o normal para aqueles lados. Era uma coisa assim deste... Voas para o Brasil, alugas uma BMW e vais de moto. Chegas lá passado 3 meses. Fazes, não é um 2 em 1, é um 3 em 1. Chegas lá, és internado no hospital, todo com desfeito. dores nas costas, não, também deve chegar com dores nas costas lá ao Chile de qualquer forma, porque o voo são mais de 15 horas, uma coisa assim. Aliás, bom. é um voo com escala medonho. Mas olha, eu pensei mais ou menos como tu, também pensei num 2 em 1 e eu explico-te porquê. Porque daquele lado do hemisfério, em agosto, é inverno. E olha que aquela faixa ali tem uma neve fantástica em agosto. E então eu pensei em fazer esse 2 em 1, que é, olha, vou ali, mas depois dou um desviozinho, levo a prancha, engano, levo a prancha na bagagem e pumba, vou lá dar uma voltinha. Mas nem assim, é muito complicado. É difícil. É de facto uma altura muito, muito difícil e ainda não desisti, mas ainda assim vai ser muito complicado eu estar lá e já estou a apontar eventualmente baterias para que no ano que vem seja numa outra altura. Talvez, e eles vão rodando os países, portanto não é sempre no mesmo país, portanto esperar para saber onde é que é. Espero que não seja na Venezuela, ou que pelo menos que a coisa já tenha mais calma. Ou espero que já possa ser na Venezuela. Pois é isso, que é a ideia. que já possa ser, era bom sinal, exatamente, mas que isso fundamentalmente que seja noutra altura do ano mais favorável a deslocações, pelo menos para mim e para a minha condição nesta altura. Pois. Mas eu queria falar sobre uma coisa que vai acontecer ainda, portanto, brevemente, muito brevemente, faltam cerca de 3 semanas, 2 a 3 semanas para isso acontecer, que é a primeira UBUCON Portugal. Nós tínhamos falado disso no final do ano passado, portanto foi uma coisa que não se conseguiu realizar na altura, mas neste momento vai para a frente, vai ser no dia 6 de Abril, vai ser em Lisboa, no Isqueté. Vamos ter um auditório com apresentações mais formais e mais convencionais, digamos assim. Vamos ter uma sala ao lado onde vamos dinamizar algumas atividades. Uma eu não posso ainda falar porque ainda está para ser fechada, mas uma posso já dizer que é sobre e totalmente virada para o gaming. Portanto, malta que tem PCs de gaming, levem-nos. Malta que tem um PC sem gaming, levem-nos. Malta que não tem PC nem gaming, levem também, porque vai lá ver computadores para quem quiser jogar. Eu posso levar o meu Slimbook Pro 2 com Prince of Persia. Sim. E podes STL Pop. E podes levar STL também... E Tux Racer. Exatamente, uma proteção para a barriga, porque certamente que vai haver Tux Racer, portanto leva uma proteção para a barriga, uma coisa que te ajuda a deslizar melhor ou coisa que o valha. Mas pronto, esta UBUCON vai ter o apoio incondicional do Isqueté, portanto, e que tem sido nossos parceiros desde o primeiro minuto e com quem já fizemos também algumas coisas, e um agradecimento muito especial também à professora Manuela, que já esteve aqui connosco também a fazer um dos episódios. Sobre o Master in Open Source Software. Exatamente, e entretanto posso dizer desde já, portanto ainda a esta distância, posso dizer já que já temos confirmadas as presenças de entidades como a Ubiports, representada pelo Diogo, não sei se vocês conhecem, Diogo Constantino. Nunca ouvi falar desse gajo. Ele faz 1 ou 2 podcasts aí, o mais conhecido, um é muito bom, é o segundo melhor, agora o outro é um bocadinho menos conhecido e menos ativo, aliás ele tem 3, há ainda um... Sim. 3, não é? Eu estou a contar... O outro, sim. O terceiro vai ser reformatado. Vai ser reformatado, pronto. Formatar o disco. Mas há um podcast que eu faço que é de facto muito bom. É muito bom. Não é o melhor de todos, mas é o segundo melhor de todos. Sim. Mas pronto. Tem 3 pessoas também no podcast, mas só ele é que é digno de nota. Sim, eu de facto não estou a ver quem são os outros 2, honestamente. Não estou a ver quem são. Se eu me lembrar, eu ainda digo. O Diogo ainda vai lá que não vai, agora o resto... Deixem-me avançar, deixem-me dizer mais nomes. Ora, vamos ter o Marcos Marado a representar a Ansol, vamos ter... Associação Nacional para o Software Livre, para quem não sabe. Pronto, as legendas o Diogo põe. Vamos ter também a Paula Simões a representar a D3. A Associação de Defesa dos Direitos Digitais. Vamos ter alguns individuais também. Vamos ter o André Paula a falar sobre e o João J a falarem sobre gaming. Do Linux Tech PT. Ora, viste? E o João J. O também João é do Linux J, Tech, tem lá um apontamento PT, agora também. Eu não me lembro do nome da empresa dela. É uma empresa de suporte técnico. Vamos ter também. Está a escapar agora. Temos já confirmada também a Ruth Correia, vai falar sobre rádios comunitárias. Ok, do Wide Market Podcast. E do doutoramento em não sei o quê, que ela está a tirar agora também. Em comunicação.
qualquer coisa. Comunitária, rádios comunitárias. Eu sei que o tema base daquilo são rádios comunitárias, mas pronto, temos ainda já algumas pessoas que ainda não estão fechadas, estamos ainda em conversação, mas já temos a casa bem composta. Vamos ter também um espaço de exposição onde vamos ter algumas entidades presentes também. Vai lá estar a nossa banquinha da Comunidade Ubuntu de Portugal, não podia faltar, não é? Vamos ter lá autocolantes, vamos lá ter swag, vamos lá ter camisolas, vamos lá ter uma série de coisas. Esperemos ter lá também alguém do outro lado para dar resposta a isso. Temos ainda que fazer a nossa escalazinha de trabalho, portanto um apelo, um call for volunteers. Exatamente, que é para não sermos só nós, e até porque nós temos talks para fazer e temos de poder ir à casa de banho. Exatamente. Isto está a ser, e é preciso também que as coisas sejam bem esclarecidas. Isto está a ser aqui um trabalho hercúleo. Eu digo hercúleo porque foi feito completamente em tempo recorde. É um trabalho que é partilhado, portanto, e eu estou diretamente ligado a esta organização, mas não sou sozinho, portanto está o Gustavo também no meio disto tudo. Foi a pessoa que me disse desde o primeiro minuto, ok, tudo bem. Portanto, o Gustavo tem feito um trabalho muito importante também nesta fase. Eu digo porque se fosse eu sozinho, provavelmente a coisa não iria acontecer, não só pela solidão natural das coisas, mas porque, de facto, o ânimo e a divisão de tarefas é uma coisa também bastante importante. Isto serve, sem qualquer margem para dúvidas, serve também como trampolim e como preparação para aquilo que será a UbuCon Europe em outubro, portanto, e também era o nosso desejo de fazer um evento primeiro nacional e que nós queremos repetir anualmente no Isqueté ou itinerante, logo se vê, mas queremos repetir a UbuCon. Eventualmente podemos fazer como fazem outras comunidades, uma vez em Lisboa, uma vez no Porto. Não sei se é ambicioso demais, mas poderá ser pensado assim. Mas a ideia deste evento é que seja, e começamos com um dia, mas eventualmente poderá ser 2 dias, 3 dias, logo se vê depois também conforme o interesse das pessoas. Mas pronto, temos a primeira UbuCon Portugal, que era também um objetivo nosso quando estivemos, eu diria em Paris. Foi quando eventualmente falámos sobre isto a primeira vez, quem lá esteve dos portugueses. Foi para aí a primeira vez que falámos nisso, foi em Paris, em fazer um evento, eventualmente até uma coisa conjunta com Espanha, uma coisa ibérica. Mas isso poderá ser uma nova fase. Esse conjunto falámos em Essen. Fazer português mesmo, falámos em Paris. Ok. Mas pronto, não tenho presente, mas de facto era o objetivo fazermos uma UbuCon Portugal e vamos fazê-la. Esta é a primeira, será a primeira certamente de muitas. E espero que esta seja a pior de todas, quer dizer, que a segunda seja melhor que a primeira e que a terceira seja melhor que a segunda, e esta será sempre o caminho. Mas pronto, pessoal, para quem estava distraído, 6 de Abril, reservem o dia, sábado, será eventualmente o dia inteiro. Não vamos começar muito cedo, nem vamos acabar muito tarde, mas será para o dia inteiro. Vamos ter um espaço de refeição também pelo meio para podermos socializar. E eventualmente fazemos um jantar no final para podermos socializar, também é importante. Malta que muitas vezes só se conhece pela troca de e-mails ou pelas mensagens no Twitter ou no Telegram. É importante também que as pessoas estejam cara a cara, como acontece noutros eventos, como FOSAMs, como UbuCons, como, cones de um modo geral. Fico bastante contente de ouvir tanto UbuCon a acontecer, não só deste lado do hemisfério, como também do outro. A comunidade está viva, está viva e pulsante. Exatamente. Chatice é ser a 22, 24 de agosto. Fiquei tão desgostoso. Mas pronto. Complicado. Olha, eu tenho ouvido falar, eu ouço bastantes podcasts, alguns são de fãs de uma marca que tem a ver com fruto. Eu tenho ficado bastante, não sei se quer qualificar, mas basicamente tenho ouvido eles a queixarem-se do quão mal tem sido a experiência de ser cliente dessa marca ultimamente, pela qualidade do hardware e da integração entre hardware e software dessa marca. A sério? Exato. Eles nos últimos 2 anos ou 3 a coisa tem descarrilado um bocado. E desde de ouvir falar de coisas como kernel panics, a torto e direito, e eles a dizerem que é normal e saudável ter que se fazer um reboot por semana e coisas desse tipo. Isso é o Windows 10, pá.
Mas depois não é dessa marca que eu estou a falar, é de outra marca. Eu sei. Epá, mas isso difícil lá chegar. eu disse fruta, não disse maçãs. Mas pá, isso é uma coisa que é uma coisa que não me acontece, por exemplo, aqui com os meus Slimbooks. E pá, eu fico muito contente com isso. E apesar dos Slimbooks não serem perfeitos, é uma coisa que funciona bem. Acho que concordas, Tiago? Perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente. Epá, e se vocês estiverem interessados em utilizar, em adquirir um Slimbook, a Slimbook deu-nos um código de desconto e é um desconto ainda interessante de 32€, não é, Tiago? Tu estás a fazer uma ponte? Estou a fazer uma ponte. Galeão! É 30€. 30€. 30€. Então, podem encontrar o código de desconto no nosso site, em podcastubuntuportugal.org. Se quiserem, e com isto, compram computadores desenhados para funcionarem no Linux e que são, além de serem desenhados em termos técnicos, são também, em termos estéticos, computadores muito bonitos. E se quiserem algo muito aberto e até com instruções sobre como desmontar e fazer todo o tipo de manutenção, podem ainda comprar um computador à LibreTrend, as LibreBoxes, que são computadores abertos made in Portugal. Em Portugal, exatamente, nacional. Exatamente. E para o qual também temos um código de desconto, que é o PUP 150, com os quais têm um desconto de 150€. Bastante bom. Este é mais fácil de... Exatamente, é um desconto muito generoso muito bom. E que, francamente, se eu tivesse à procura de um computador novo de secretária, era levezinho, sem ter que ser um monstro, uma besta capaz de alto processamento e não sei o quê. Eu certeza que iria para uma solução deste tipo. O que é que tu fazias com 150€, Diogo? Epá, provavelmente ou pedir-lhe um disco maior, SSD de uma coisa assim. não é? Talvez. Não sei quanto é que eles estão, mas pá, aí era isso. Era a volta disso, sim. Faz um M2, um tera, é capaz de ser para isso. É capaz de ser uma coisa assim desse género. E pá, são opções boas, desenhadas para correr no Linux e que não dão problemas como os que eu tenho ouvido nos outros podcasts. Tiras da caixa e está a funcionar com Linux, com a tua distribuição. Essa é a beleza do Slimbook, é que tu tiras, dás ao botão, está a funcionar. Não tens de estar a fazer nada, não. Mas pronto. Exatamente. E a beleza também está de quem usa... E para apoiar o show, David? Para apoiar o show. Mas deixa-me só fazer este ponto que eu queria pôr aqui para mandar mais lenha para a fogueira. É que também, se quiserem utilizar Ubuntu noutros tipos de computadores, frutados ou não, podem fazê-lo, e realmente é a alternativa que muitas pessoas têm feito para os seus computadores de fruta mais antigos, em que o OS deixa de ser suportado ou que começa a funcionar mal porque começa a ser mais recente e começa a ser mais pesado. Podem sempre apagar esse sistema operativo e utilizar o Ubuntu. Aliás, há uma pessoa que surgiu no nosso grupo de Telegram do Ubuntu que fez isso mesmo há pouco tempo. Exatamente. Volta e meia aparece malta com juízo. Tiago. Volta com juízo. E na festa de software livre tive também uma conversa com uma outra pessoa que me disse que finalmente sucedeu-se nesse esforço, porque a pessoa já tinha falado comigo via Telegram e disse que estava a ter uns problemas, mas na festa de software livre veio ter comigo a dizer que sim senhora, que já conseguiu e que está muito contente. Boa. Eu por acaso estava aqui à procura de uma fotografia que tenho guardada de uma conferência a que fui, cheia de fruta nas tampas dos computadores. Eu lembro na altura, um dos meus comentários foi tanto desperdício de alumínio, pá. Mas pronto, e estava a procurar, eu vou ter que procurá-la em off e depois mando só para vocês, ou eventualmente podemos publicá-la de alguma maneira, não sei muito bem como, de maneira pouco ofensiva, mas que eu achei deliciosa, que era uma outra marca de fruta alternativa. E mais não posso dizer nesta altura, mas era um computador também, mas com uma marca de fruta, mas a fruta não era aquela típica fruta... Acho que já sei. Ok. Eu já tinha mostrado aquilo.
Diogo, Não sei, será? mas eu acho que já vi a foto em mais sítios. Não, esta fui eu que tirei. Esta fui eu que tirei. ok. Não, eu vi Ok. e tirei. Portanto, acreditem se quiserem, podem fazer memes se quiserem, porque é uma fotografia muito memable, mas esta fui eu que fiz. Ok. Um rapaz que estava muito compenetrado a trabalhar com a fotografia, tanto com o aspecto que eu vos vou mostrar a seguir, quando encontrar a fotografia, mas pronto, lá estava ele, na vida dele, e feliz. Ele estava com um ar muito feliz, posso-vos garantir. Não estava com kernel panics, não estava com blue screens of death, não estava com nada dessas coisas. Ok. Mas pronto, como é que é? Encerramos isto ou não? Como é que é o... Sim, Era já isso, está na era hora. isso que eu estava a pensar. Aquilo para Estava a pensar apoiar. em encerrar, e já que vais mostrar essa fotografia, se calhar as pessoas podem encontrar essa fotografia e outros pedidos de ajuda, ou se quiserem ajudar outras Ou pessoas sugestões. ou outras sugestões, podem encontrar-nos em vários sítios. Um deles é no E nosso onde é que site, podcastubuntuportugal.org. Também podem encontrar a comunidade Ok. Ubuntu no Telegram, no website, no Twitter, Facebook, em Ubuntu-PT, ou o website será ubuntu-pt.org. Também podem entrar em contacto direto connosco por e-mail, através de contacto@podcastubuntuportugal.org. E também, se quiserem dar um pequeno apoiozinho, a gente agradece, e podem fazê-lo através do Patreon, em patreon.com/podcastubuntuportugal, em que podem podem dar-nos uma pequena ajuda, a começar por €1. Todos os euros, todos e Dólar. qualquer euro mais IVA ajudam. São dólares. Exatamente. Dólares, peço desculpa. E resta ainda Portanto, é menos de €1. dizer Obrigado, Trump. que este show é produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino e Tiago Carronte, e editado pelo Alexandre Carrapice dos Thunderclaw Studios. Se quiserem serviços profissionais de captura de som, estúdio e edição, podem contactar os Thunderclaw Studios pelo endereço de e-mail em thunderclawstudios@gmail.com. E até à próxima! Até à próxima. Até à próxima.